E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Gustavo Bigardi. Estou aqui hoje para falar de uma feature bem legal do Azure, que é a parte do Azure Store e a parte de CDN, que é a parte para disponibilização de conteúdo estático. A gente vai ver hoje como a gente pode utilizar esses dois caras combinados para a gente poder hospedar aplicações do tipo Single Page Applications ou websites estáticos de forma simples, rápida e ao mesmo tempo bem barata. Queria agradecer, antes da gente continuar aqui, ao pessoal da comunidade Azure Brasil, que é uma comunidade técnica aí que está promovendo essa semana do Descomplicando o Azure, com vários temas, talks aí, sobre como a gente consegue utilizar melhor a nuvem aí com a parte do Microsoft Azure. E deixar uma introdução inicial minha aqui. Como eu disse, meu nome é Gustavo Bigardi, sou Full Stack Developer na Dextra Digital, é uma empresa lá em Campinas. A gente tem vagas lá, inclusive, para quem se interessar, entra no site da Dextra lá. Sou desenvolvedor .NET originalmente, mas trabalho com Node.js, trabalho com Java e outras linguagens. Sou desenvolvedor, escritor, eu escrevo artigos técnicos no meu blog, principalmente com foco na plataforma do Azure e .NET, mas também tem alguns posts sobre React, sobre Blazor e afins. Sou palestrante também, vocês vão me encontrar em diversos eventos aí conforme forem pelo ano, seja no Developers Conference, no Studio Summit e outros. E estou deixando aqui meus contatos, meu e-mail pessoal, minha URL do meu blog no Medium, onde eu publico meus artigos, e minhas 3 principais redes sociais, que é o Facebook, o LinkedIn e o Twitter, onde eu divulgo meus artigos, divulgo eventos, divulgo lives e afins. Quem tiver interesse de acompanhar meu conteúdo, só me seguir nas redes aí, ou quem quiser mandar alguma mensagem solicitando algum tipo de conteúdo, tirando dúvidas inclusive dessa palestra, pode entrar em contato comigo aqui. Eu sempre respondo as mensagens, posso demorar um pouquinho, mas estou sempre respondendo de todos. Sou atualmente líder de uma comunidade aqui na minha cidade chamada Jun Developers, então se você é de Jundiaí região, não deixe de seguir a gente lá no Facebook e também no Meetup, que é onde a gente divulga todos os nossos eventos. A gente tem um Meetup mensal feito na incubadora de empresas aqui da cidade, em parceria com a Prefeitura de Jundiaí, mas também temos outros eventos como lives, eventos em universidades aqui da cidade, como a própria já tivemos na FATEC de Jundiaí. Então segue a gente tanto no nosso grupo lá do Facebook, como no nosso grupo do Meetup, para você não perder aí nenhum evento aí que a gente está organizando. Bom, vamos lá. Antes de mais nada, vamos entender aqui como que a gente pode usar o Azure Store para hospedar nossas aplicações de forma simples, barata. Mas antes disso, vamos entender como que uma aplicação funciona, como que é a visão inicial de a gente disponibilizar uma aplicação no Azure e o que a gente vai mudar e que ganhos a gente vai ter no uso do Azure Store e do CDN. Primeiramente, como começa a ideia, o ciclo de vida de uma aplicação web? A gente tem nossos usuários, seja utilizando um computador, um tablet, um celular, de qualquer forma que eles vão utilizar para abrir um navegador e acessar a internet. O usuário vai fazer uma requisição para um determinado domínio, no caso, por exemplo, myapp.com, minha aplicação, meu website, enfim. E eu vou ter lá no meu servidor um modelo, como por exemplo, eu posso ter um IS numa máquina virtual, eu posso ter um App Service lá do Azure, hosteando uma aplicação minha lá em ASP.NET Core, por exemplo, onde eu vou ter meu código CS/HTML da Vue, meus arquivos .cs com código C#, lógica de negócio, meus assets como arquivos CSS, JavaScript, imagens, conteúdo estático de HTML e tudo mais. E o que acontece? No momento que o usuário acessar o myapp.com, o meu domínio tem um apontamento de IP lá para o meu servidor, para o meu web app que está rodando no Azure. Ele vai fazer uma requisição GET, eu vou ter um processamento dentro do meu servidor, principalmente de arquivos que são server-side, e ele vai devolver para o meu usuário simplesmente uma resposta de HTML, CSS, JavaScript e algum outro arquivo, como imagem, um arquivo .zip, caso eu tenha algum download, alguma coisa do gênero. Mas basicamente esse é o ciclo de execução de uma aplicação ASP.NET, ou mesmo se a gente for pensar em outras linguagens, PHP, de uma aplicação que trabalha com processamento server-side. E o que acontece? Aqui a gente estava vendo o cenário de
um usuário acessando. Só que, conforme a nossa aplicação é divulgada no mercado, conforme ela cresce, a gente vai ter vários usuários fazendo acessos ao mesmo tempo. E o que acontece? A minha aplicação, para ela poder suportar esse crescimento, ela vai escalar, ou seja, eu vou ter que ter mais servidores atendendo essa requisição, ou no caso de quem está utilizando o Web App no Azure, vai ter o autoscale dele ligado e ele vai aumentar a quantidade de instâncias que estão atendendo as requisições dos nossos usuários. E lógico, nossas aplicações podem estar acessando um banco de dados, por exemplo. Quais os problemas que nós temos nesse cenário? Primeiramente, nosso banco de dados vai começar a gargalar porque eu tenho muitas instâncias de aplicação acessando ele. Lógico, isso pode ser resolvido com bancos de dados NoSQL, algum modelo escalável, clusters, enfim. Não é o foco, acho que, da nossa talk hoje falar do banco de dados, mas focando mais na parte do usuário com o servidor de aplicação realmente. Se a gente pensar que cada uma dessas máquinas aqui equivale a um web app no Azure, a gente tem aqui atualmente 5 instâncias de web app atendendo. Cada uma delas, hoje, se eu for pensar um preço mais em conta de uma aplicação, de uma instância dedicada, assim, sem contar as camadas gratuita e compartilhada, eu vou estar tendo um gasto de pelo menos 220 reais mais ou menos por instância. Dependendo do tamanho do meu website e da minha empresa, isso é legal, pode ser um valor que não me afeta muito, mas pode ser um valor até um pouco alto para mim. Às vezes é um conteúdo estático, só que eu preciso servir. Eu não precisaria ter tudo isso aqui de máquina aguentando, servindo dessa forma, sendo que eu estou devolvendo para ele apenas arquivos estáticos, no caso de uma aplicação single page, uma single page application. Por quê? Eu estou fornecendo arquivos estáticos dela, o browser do usuário vai cachear e ele vai fazer apenas chamadas de API. Chamadas de API são mais leves, não necessariamente o usuário está navegando, fornecendo, vai precisar fazer tantas requisições no meu servidor. Só que aqui eu estou tendo muitas instâncias fornecendo arquivo estático, pela forma como a minha aplicação está arquitetada. E como que a gente pode evoluir isso para não só diminuir o nosso custo, como utilizar de forma mais eficiente a nuvem? A gente vai ter o nosso mesmo modelo, onde eu tenho lá um usuário acessando minha aplicação pelo tablet, pelo celular, pelo computador, pelo dispositivo que seja. Ele vai fazer uma requisição GET para o meu domínio lá, só que nesse momento quem vai atender é o meu storage. Eu tenho um storage lá onde eu tenho todos os meus arquivos estáticos. Esse storage ele responde de forma rápida e eu posso tornar ele mais rápido ainda utilizando uma CDN. Essa CDN ela vai ser responsável por ler o conteúdo do meu storage, criar uma espécie de um cache desses arquivos em memória, eu posso distribuir entre várias regiões, inclusive para diminuir a latência de acesso, e vai fornecer esses arquivos estáticos de uma forma extremamente rápida de volta para o meu cliente, onde eu posso devolver arquivos HTML, CSS, JS, arquivos.razor, para quem conhece o Blazor, para quem não conhece ainda, tem uma talk bem legal minha, é só procurar lá, Blazor finalmente entre nós no YouTube, arquivos JPG. Eu vou poder estar devolvendo arquivos estáticos fixos que não exigem um processamento no servidor antes de serem devolvidos, de forma extremamente rápida, com storage, e podendo ser mais rápida ainda e estrategicamente distribuída aí com baixa latência, utilizando o CDN. Pensando agora numa forma onde eu vou ter meus N usuários diferentes fazendo requisições de uma aplicação single page, eu vou ter ainda meu usuário fazendo minha requisição lá para o meu storage, vou devolver para ele meu estático. No momento que ele tiver com a aplicação estática carregada ali, ou seja, a aplicação feita em React, a aplicação feita em Blazor client-side, feita em Angular ali carregada no dispositivo dele, ele vai fazer uma nova requisição HTTP request. Essa requisição HTTP request vai ser uma solicitação de dados, provavelmente em JSON, que é o que a gente trabalha hoje em dia com maior frequência. E quem vai responder para essa aplicação normalmente vai ser um web app. A gente poderia estar economizando ainda utilizando uma Azure Function, conforme eu já falei na minha primeira talk na semana passada. Combinando o Azure Function com Storage, a gente consegue ter a disponibilização de aplicações extremamente poderosas, com processamento ali, tendo uma API de forma extremamente barata, pois o Azure Functions, além de ele ser mais barato, eu ter uma camada ali, uma quantidade inicial de requisições gratuitas fornecidas para a minha aplicação, ele tem um custo menor
ele escala extremamente mais rápido do que um web app, eu não tenho aquele tempo de startup e tal, e eu consigo até gerenciar meu código melhor, pois cada Azure Function vai ser um pedaço de API ali, eu vou ter realmente módulos isolados, escalando de forma independente, e esse cara vai devolver a resposta para o meu aplicação front-end que já foi carregada ali. Aí pensando no cenário lá dos nossos N usuários, minha aplicação cresceu, minha aplicação está tendo muitos acessos, o que vai acontecer? Eu vou ter esses N acessos rolando aqui, só que inicialmente o carregamento da minha aplicação front-end vai estar no storage, ou seja, eu vou ter um único ponto ali fornecendo meus arquivos estáticos de forma extremamente rápida, performática e de forma mais barata, pois esse cara não vou precisar exatamente escalar ele, eu vou utilizar num cenário um pouco mais crítico uma CDN que vai cachear os arquivos do storage para ter um acesso bem mais rápido e ainda eu vou poder distribuir definindo pontos de acesso da minha CDN através de regiões, como eu posso ter um ponto para Américas, um ponto para Europa, um ponto para Ásia e por aí pode seguir. E eu vou ter uma escalabilidade independente para minhas funções no Azure, onde elas vão poder escalar de forma independente. Eu posso ter minha primeira função aqui sendo a função de login, que ela é utilizada apenas uma vez, e aqui eu posso ter realmente uma API que é a principal lógica da minha aplicação, que é registrar pessoas que vão participar de um evento, mas eu estou tendo muitos registros ao mesmo tempo, mais do que simplesmente um funcionário meu que está fazendo um cadastro, ali alguma coisa, ter feito login. Então ela vai escalar de forma independente. E essas funções que vão acessar meu banco de dados lá, lógico, a gente vai ter que trabalhar de repente com NoSQL, alguma coisa aqui, mas não é o foco da talk para esse momento. Legal. Mas como que eu faço para essa parte aqui? Como que eu faço para disponibilizar minha aplicação dentro de um storage no Azure? Bom, vamos ver como é que a gente faz realmente isso aqui na prática com uma demo aqui agora. Eu vou mostrar para vocês como que a gente cria um recurso de storage, como a gente, através do Visual Studio Code, carrega nosso website para esse storage, como que a gente acessa ele e como que a gente cria uma CDN. Bom, vamos para a nossa demonstração então. Eu estou com o portal do Azure aberto aqui, mas eu não vou fazer essa demonstração diretamente por ele. A gente vai abrir o Visual Studio Code para mostrar o que a gente tem de funcionalidade nele, inclusive para a gente poder operar direto o Azure por ele. Para a gente poder fazer essa demonstração, vocês têm que instalar um plugin, uma extension do Visual Studio Code chamada Azure Storage. Ela vai adicionar para vocês aqui do lado um ícone chamado Azure, que tem o íconezinho do Azure aqui. E no meu caso eu tenho outras extensões, onde vocês, se vocês instalarem só de storage, você vai ter essa parte de storage aqui. Ela vai pedir para você fazer login, para você poder exibir quais são suas assinaturas, tudo mais ali. No meu caso a minha está logada aqui já com a minha conta. E o que a gente vai fazer aqui? Eu tenho uma aplicação aqui já, que é Demo React, que basicamente ele é uma aplicação React criada com o CLI do Create React App, desenvolvido pelo Facebook. E o que a gente vai fazer aqui? A gente vai dar um comando chamado npm run build, que esse cara, o que ele vai fazer? Ele vai criar um build otimizado para a produção da minha aplicação React, já com meus arquivos estáticos lá de JavaScript, de CSS, HTML, minhas imagens, tanto que se a gente vier aqui abrir o Windows Explorer no diretório da aplicação, ele cria um diretório build. Nesse diretório build eu vou ter aqui dentro o meu service worker, meu index.html, meu favicon do site, os arquivos estáticos que são CSS, JavaScript, o que ele tem de mídia, que é um logotipo SVG. E é esse diretório aqui que a gente quer publicar de forma simples. Então o que a gente vai vir aqui no Visual Studio Code, vai abrir o diretório da nossa demo React aqui, vai selecionar e a gente vai ter o nosso Visual Studio Code aberto aqui com ele, e tem já a nossa aplicação inteira aqui, inclusive com o diretório da build. O que a gente vai fazer para poder disponibilizar a nossa aplicação como um website estático e barato no Azure? A gente vai vir aqui no Storage e vai falar que eu quero fazer deploy de um website estático, ou seja, ele já sabe que ele tem que configurar uma conta de storage e que essa conta de storage tem que ser habilitada para servir o conteúdo como um website estático.
A gente vai escolher aqui que a gente quer o pago pelo uso, que é a minha assinatura aqui, e ele vai ver que minha assinatura não tem nenhum storage account. Eu vou falar que eu quero criar uma nova storage account, vou dar um nome para ela de demo, site, react. Opa, tem que usar tudo junto, demo, site, react, e vou dar um enter. Ele vai perguntar que resource group você quer usar. No meu caso, eu quero criar um resource group novo chamado Demo Azure Brasil, para facilitar depois para eu poder remover esse conteúdo da minha conta. Ele vai falar aonde eu quero criar a minha conta de storage, em que data center. Eu quero escolher o sul do Brasil, porque tem uma latência menor, meu cliente é no Brasil. Vamos criar com ele aqui. E nesse momento a gente pode ver aqui no output do storage que ele está criando lá o resource group, criou, está criando o meu storage account lá com a localização do Brazilian South aqui, com o modelo standard lá. A gente vai esperar um pouquinho aqui para ele criar. Demora alguns poucos segundos aqui para o Azure finalizar a criação desse cara. Inclusive, se a gente tiver aqui no Azure em grupos de recursos, ó, a gente vai ver aqui, ó, ele criou o storage aqui, só que ele está falando, ó, criou um storage, mas ele não está habilitado com a host new website. Você quer habilitar? Beleza, vamos habilitar. Nesse momento ele vai perguntar para mim, qual que é o seu documento raiz, ou seja, quem que é o principal quando o cara bater lá na raiz do site e não especificar um arquivo. No caso aqui do React ou até de outras aplicações SPA, ele trabalha com index.html, que é onde o JavaScript vai ser responsável por acabar de renderizar o que precisa aqui. Então a gente vai escolher index.html mesmo. Aqui ele está perguntando, caso seja uma rota não encontrada, um arquivo não encontrado, o que você quer usar para 404? Eu poderia informar um arquivo customizado meu aqui, mas eu quero deixar o padrão, então eu vou dar um enter aqui. E ele vai falar que diretório você quer publicar. Ele já até mostra para mim meu demo React, ele sabe que tem um diretório build com arquivo index.html. Então ele falou, tem esse diretório que tem um index.html, quer disponibilizar ele? É ele que a gente quer publicar. E nesse momento a gente pode ver que ele começou a fazer a publicação aqui, ó. E fez o upload de todos os meus arquivos e já me deu aqui, ó, qual que é o meu website, onde está hosteado isso. Se eu abrir esse link no browser agora, eu vou ter minha aplicação React carregada aqui, ó, bonitinho. Se eu der um F12 aqui, der um Ctrl F5 para baixar tudo, eu vou ver, ó, ele acessou lá demo, meu site, tem as informações aqui, ó, que ele trouxe aqui, ó, Windows Azure, ele está usando o HTTP 2.0 aqui, ele devolveu para mim aqui com encode, inclusive com gzip já, tudo bonitinho. Ele já devolve meu HTML aqui, que tem um JavaScript, caso ele não tenha, devolveu meus arquivos CSS, meu JavaScript, minificado, o SVG, o manifesto, o ícone, ou seja, veio tudo de forma bem rápida lá do meu storage. E o que acontece? Esse storage aqui, eu estou pagando centavos por ele, porque eu tenho alguns kbytes ali. E dependendo da sua conta, como no caso a minha conta é aquela que eu criei com o meu Dev Essentials, eu não vou ter cobrança disso daqui até eu passar de alguns megas. Ou seja, é extremamente mais barato. Se eu estivesse disponibilizando essa aplicação React dentro de um web app, eu ia ter um Node.js lá servindo esses arquivos estáticos, ou mesmo o web app padrão, eu ia estar pagando por isso, eu ia ter que usar ou a camada gratuita, que ela, digamos, ela entre em um standby depois de X minutos, ou uma camada compartilhada, que eu também tenho um limite de processamento diário, e limite de processamento significa um servidor meu está rodando e fornecendo arquivos, e se eu tivesse que utilizar uma camada dedicada, eu ia estar pagando um custo bem maior do que esses poucos centavos que eu estou tendo que pagar para disponibilizar meu website estático. Um outro cara legal que eu quero mostrar aqui para vocês também, eu tenho um outro cara aqui chamado Demo Storage Blazor. O que ele é? É uma aplicação Blazor do tipo client-side. Vamos abrir ela aqui até para mostrar para vocês. File, Open Folder. É uma aplicação Blazor comum. Para quem não assistiu minha live sobre Blazor, procura no YouTube aí por Blazor Finalmente Entre Nós, onde eu estou apresentando algumas novidades do Blazor. Eu tenho uma aplicação simples do Blazor aqui, onde eu tenho simplesmente algumas demonstrações, como a página index, o obter dados, o contador lá, que é a demonstração padrão do Blazor.
E o que acontece? O Blazor Client-Side eu posso hospedar ele com ASP.NET lá no servidor, ou eu posso hospedar simplesmente os arquivos estáticos dele. Então a gente vai vir aqui, .NET, publish, são .NET publish o suficiente aqui, eu poderia configurar para release e tudo mais, mas eu vou dar um .NET publish aqui, e nesse momento que eu der o .NET publish, ele vai fazer a compilação da minha aplicação, e vai gerar um diretório para mim aqui, ó, chamado Blazor Build Result, tá aqui, ó, na bin debug netstandard 2 dist. Então se a gente vier olhar aqui, ó, bin debug netstandard 2 dist, o que eu tenho aqui? Eu tenho meu binário da aplicação, WSM, Blazor, mas eu tenho um diretório publish aqui. Esse diretório publish, se a gente abrir ele aqui, ó, no Explorer, a gente vai ver que esse publish aqui, ó, a gente vai vir demo storage Blazor dist, a gente vai ter aqui uma estruturinha como index.html, que é o que? É a nossa página principal do website, que vai ser responsável por ter o JavaScript lá do framework do Blazor, para inicializar o WebAssembly, carregar minhas DLLs. Vou ter aqui dentro do framework o próprio framework do Blazor, as DLLs da minha aplicação e do .NET Core que ele vai publicar, ou seja, eu tenho aqui um conjunto de arquivos estáticos que eu posso publicar. Então o que eu vou fazer aqui? Dentro do meu Visual Studio Code, eu vou vir aqui de novo na aba do Azure, vou falar que eu quero publicar um website estático, vou criar minha conta paga pelo uso, só que agora vamos criar uma nova storage account chamada Demo Site Blazor. Vou falar que eu quero usar meu Research Group do Demo Azure Brasil. Quero criar minha conta nova no Sul. Ele está criando aqui, ó, a minha conta de storage account. A gente vai aguardar alguns segundos aqui para ele criar a conta. Enquanto isso, a gente pode vir aqui no Azure, no portal do Azure, pode vir em grupo de recursos Demo Azure Brasil. E eu tenho atualmente aqui meu Demo Site React, onde eu posso conferir as propriedades do meu armazenamento que foi criado lá pelo Visual Studio Code. Então aqui, ó, tem ele criou aqui na camada Standard. Que mais eu tenho aqui? Eu posso fazer uma transferência de dados aqui para ele. Posso gerenciar o armazenamento manualmente aqui pelo website, onde eu vou ter aqui, ó, eu tenho o meu blob container, tem meu blob container web lá, que é justamente para disponibilizar uma aplicação web, onde eu tenho, ó lá meus arquivos que eu fiz o upload. E eu posso por aqui fazer o upload e atualizar arquivos novos também. Eu posso fazer a publicação aqui também através do Azure DevOps. Ele tem uma task justamente para você fazer cópia para o storage. Eu posso observar aqui. Opa, peraí que eu estou no Research Group. Meu demo Blazor já foi até criado aqui. Eu posso colocar configurações de cores aqui no meu website para que ele tenha origens permitidas e tudo mais. Eu posso configurar criptografia, replicação geográfica, inclusive, para que esse storage que eu tenho no Brasil, mas eu possa replicar ele para outros lugares. A configuração de site estático aqui, onde eu tenho, ó, ele está habilitado, ele tem um ponto de extremidade definido, ou seja, meu endereço de domínio dele lá, qual que é o meu documento base aqui. E eu posso ainda vir aqui, ó, falar, quero criar um domínio personalizado. Onde eu posso vir aqui e falar qual que é o nome do meu domínio. É gbigard.io. Posso validar CNAME aqui, ó. Só que acontece, eu tenho que ir lá no meu gerenciador DNS do meu site, criar um registro CNAME, onde eu vou colocar aqui o endereço que ele está te passando aqui e colocar ainda meu domínio aqui embaixo. Do momento que eu fizer isso, eu vou ter simplesmente já o meu site apontando para cá. Ou eu posso criar lá meu CNAME como um as-verify, tem uma configuração mais complicada aqui, mas que ele vai ter uma validação real do CNAME para, se falhar, ele não deixar nenhuma ponta quebrada aí. Eu posso criar uma CDN também aqui, baseada no meu storage. Para quê? Eu criando um endpoint CDN aqui, eu vou ter um cara cacheado aqui, que pode ser acesso extremamente mais rápido. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Em vez de ligar a georreplicação desse storage aqui, ou criar vários storages, ficar deployando, eu posso criar vários endpoints CDNs diferentes, em locais diferentes, que vão cachear os arquivos do meu storage e disponibilizar eles de forma extremamente rápida, inclusive versionada. Então é através desse ponto aqui que eu vou criar uma CDN. No nosso caso, como a gente está hosteando um website simples,
Eu poderia simplesmente vir aqui, deixar ele habilitado como Static Website e vir aqui configurar meu domínio personalizado. Pronto. Com alguns centavos o meu site está disponibilizado. Então vamos vir aqui. Ó, ele criou minha conta do Blazor, vou habilitar ele como website aqui. Vou falar que é o index.html também, não tenho página 404 e vou dar um browse aqui para localizar que diretório eu quero publicar. No meu caso eu vou lá no bin, debug, publish, dist, e aqui eu tenho meu diretório que eu quero publicar, aqui aquele index.html e tudo mais. Eu selecionar esse diretório, ele já vai começar a fazer o upload. Ele está finalizando o upload dos arquivos aqui. No caso do Blazor é um pouco maior, porque eu estou subindo várias DLLs junto com... que fazem parte do meu site, que depois o runtime do WebAssembly vai ser responsável por executar isso no browser. Por isso que eu consigo pôr isso num website estático. Ele está finalizando aqui o CSS, ícones, olha lá, ele terminou aqui e falou, está disponível lá no demo, website Blazor. Então eu posso vir aqui e ele vai carregar minha aplicação Blazor Client Side aqui. Tanto que se eu der um F12 aqui agora e dar um Ctrl F5, o que a gente vai ver ele fazendo download aqui, ó? Todas as minhas DLLs, só que ele marcou elas como cacheada, porque o Blazor foi esperto para saber que elas já foram feito o download delas. Baixou o site e tudo mais. E nesse momento aqui, por exemplo, se eu vier no FetData, opa, deixa eu voltar aqui para minha home, limpar aqui primeiro. Ele tem uma demo aqui onde ele carrega um arquivo JSON. Olha lá, esse carinha ele trouxe lá do meu estático lá. Olha lá, demo site, sample data, header JSON. Se eu carregar esse carinha em outra aba, eu vou conseguir ver meu JSON aqui. Carregou extremamente rápido. Ou seja, aqui eu tenho um exemplo de uma aplicação React e agora tem uma demo de uma aplicação em Blazor Client Side disponibilizada no Azure com apenas alguns centavos de custo. Se a gente vier aqui no Azure Storage Price Calculator, a gente pode vir aqui na calculadora de preços do Azure e simplesmente observar aqui, ó, cadê armazenamento, contas de armazenamento. Ele adicionou a nossa calculadora aqui, onde eu falo para ele, ó, eu estou usando aqui o sul do Brasil, cadê sul do Brasil aqui, sul do Brasil, estou usando o que? Armazenamento de blobs de bloco, estou usando arquivos, tabelas, eu estou usando blobs de bloco, que ele está usando lá, é o geral mesmo, estou usando aqui o padrão dele, camada de acesso é quente mesmo. Qual a capacidade? Eu não estou usando nenhum giga. Operações de gravação, vamos supor que eu estou usando umas 100 por mês aqui. Listar, criar container, estou usando algumas 100 também ali, estou contando aqui um ciclo de CI. Operações de leitura, eu estou contando aqui, vamos contar como 1 milhão de operações de leitura, dado que a gente pode lembrar de uma coisa, boa parte dos nossos arquivos vão estar cacheados. Que eu colocasse 10 milhões de acessos de leitura, 100 milhões, aqui eu estou com 10 milhões de operações de leitura. Se a gente pensar aqui agora 10 milhões de operações de leitura, eu tenho 5,60 de dólar, ou seja, eu vou estar gastando nem 20 reais com o meu website. E se for um website ainda simples, 100 mil operações de leitura, a gente pode considerar aí como mais de 50 mil acessos no meu website. Com uma aplicação pequena, 6 centavos. Que eu tiver 6... 1 milhão. 56 centavos de dólar para 1 milhão de acessos de leitura no storage. Tipo, eu vou estar gastando aqui 60 centavos de dólar por mês para um website aí de acesso pequeno a médio, lógico. Conforme for crescendo, se eu aumentar para 10 milhões, 5,60 de dólar. 1 bilhão, 100 milhões, 56 dólares. 100 milhões de acessos, isso aqui já é alto pra caramba. Isso contando que essas leituras seria um get blob, ou seja, cada vez que eu bato um acesso no website, no momento que o cara acessou meu website uma vez, ele está navegando ali com os estáticos que já foram cacheados. Isso acaba sendo barato para ele.
E a gente tem, cara, a gente tem uma economia muito grande com isso, principalmente quando a gente trabalha com aplicações SPA, como eu mostrei aqui. Eu poderia simplesmente desenvolver um site estático, um index HTML com CSS e publicar aqui. E suponha tipo, eu preciso fazer uma alteração no meu website, é um website estático, eu tô fora de casa sem o meu computador. Puxa, como é que eu faço? A gente pode vir aqui, no meus casos do demo website Blazor. Eu venho aqui nele, gerenciador de armazenamento. Vou acessar no blog aqui, web. Nesse momento, eu quero editar meu index HTML. Eu posso dar um open nele aqui para abrir, ou posso simplesmente vir aqui, cadê aqui? Posso fazer download do meu index HTML. Opa. Que aqui ele está tentando abrir justamente o cara, mas eu poderia vir aqui no meu sample data, fazer aqui um download dele. Ele está aqui no website. Posso fazer um download aqui, ele vai abrir. O que eu vou fazer aqui? Vou dar um Ctrl C aqui vou no meu VS Code aqui. Fechar isso, dar um novo arquivo. Vou aumentar bastante, vou dobrar o conteúdo desse arquivo aqui. Vou dar uma vírgula. Vou salvar esse cara aqui com o nome original dele, que era weather.json, aqui no meu desktop mesmo. Vamos criar aqui o weather.json. Ele salvou nosso arquivo aqui. Posso vir aqui e falar, faz um upload para mim aqui, que arquivo que eu quero mandar. Desktop, weather.json, substituir que já exista, preciso fazer alguma coisa separada aqui, não. Ele vai pegar, vai falar, fez o upload para mim. Posso fechar aqui, o arquivo foi modificado agora. Se eu vier aqui na parte aqui, site estático, vou pegar o URL dele. Se eu abrir agora aqui minha aplicação Blazor, esperar ela carregar, enviar um fetch data, olha aqui, aumentou já. Ou seja, de qualquer computador eu posso fazer acesso para atualizar meu website aqui através do Azure. Certo, galera? Bom, essa foi uma demo bem simples, mais de processo mesmo, então não tem exatamente um fonte para ser disponibilizado para vocês. Muito obrigado pela atenção de todo mundo aí. Antes de mais nada, queria mostrar para vocês aqui só um aviso aqui que eu tenho para vocês, que é no mês de junho a gente vai estar tendo o Visual Studio Summit 2019, a 8ª edição desse evento, onde eu vou estar palestrando sobre Blazor, principalmente na parte do Blazor Server-Side, o que esse cara traz de recursos para a gente, que impacto a gente vai ter no nosso negócio, o que isso vai trazer de novidade aí na forma como a gente constrói aplicações web. E para quem quiser ir no evento, é um evento pago que vai ocorrer nos dias 21 e 22 de junho. Eu tenho esse código meu de desconto, que é o código palestrante-Gustavo, válido até o dia 20 nesse mês aqui, e que ele vai te dar 15% de desconto. É um desconto legal aí. Não só eu, mas vamos ter N experts de diversas áreas, de Azure, de inteligência artificial, de desenvolvimento, de ASP.NET, de Node.js e tudo mais lá, trazendo insights extremamente importantes para o nosso dia a dia. Para quem for, recomendo muito ir nesse evento, vale muito a pena, a gente vai poder conversar bastante lá. Queria agradecer a presença de todo mundo aqui, quem está podendo assistir esse vídeo aqui. Quem tiver dúvidas, me procure pelas redes sociais, postem comentários nesse vídeo aqui, eu vou estar acompanhando os comentários aqui com dúvidas, vou estar respondendo eles para vocês. É só deixar aqui, ou quem quiser entrar nas minhas redes sociais, vou mostrar aqui para vocês meus contatos novamente aqui, meu e-mail, meu link do Medium, meu Facebook, LinkedIn, Twitter, pode me mandar uma mensagem, ou pode deixar seu comentário nesse vídeo aqui, eu vou estar acompanhando, com dúvidas, com sugestões. Obrigado a todo mundo aí pela atenção e até a próxima.